Eu tava aqui arrumando as minhas gavetas e eu tava pensando muito sobre como a pressão estética impede a gente de produzir coisas que a gente gostaria muito ou de se mostrar da forma que a gente gostaria. Esse é o primeiro episódio do podcast na versão videocast também, então você pode estar ouvindo no Spotify, mas agora tem uma versão videocast no meu canal no YouTube. Basta você procurar Arrumando Minhas Gavetas. E é isso, esse é o quinto episódio e eu quero divagar um pouco sobre a pressão estética e como eu cheguei no ponto de criar um podcast, sendo que na verdade eu queria voltar para a criação de conteúdo em vídeo, mas eu não estava me sentindo segura e como que a pressão estética é realmente adoecedora, né? Para começar, eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Eu acho que eu sempre me vi de uma forma muito distorcida e eu passei por situações na vida em que eu duvidei muito da. Eu tive uma autoestima muito baixa. Pessoas fizeram com que eu duvidasse muito da minha autoestima e eu já tinha essa tendência a me cobrar muito, a não me ver da forma que eu deveria. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas, principalmente com mulheres. Então, eu acho que eu não tinha como fazer esse primeiro episódio pro YouTube, né? Essa versão, a primeiro episódio versão videocast, no caso, porque também vai continuar tendo no podcast do Spotify. Eu não poderia voltar sem falar sobre isso, porque eu acho que isso é dar continuidade ao projeto de uma forma mais coesa. Então, de forma resumida, eu já crio conteúdo há um tempo. Eu criava principalmente entre 2020 e 2021. O meu canal era Aqui e Agora, e agora eu tô postando nele com um novo nome, né? Agora o meu nome é Isabel Peralta, e o Arrumando as Minhas Gavetas é mais um dos meus projetos dentro do canal. Eu já queria voltar há um tempo, mas há uns anos eu me sentia muito mal com a minha aparência. E a pressão estética, ela tá aí pra pegar. É esse que é o bagulho mais louco. É porque a pressão estética, ela pega todas as mulheres. Não importa quão padrão você seja, não importa a sua condição financeira, não importa o seu status, nada. Ele vai pesar do mesmo jeito. Lógico que dentro disso eu não tô falando de situações como gordofobia e outros tipos de preconceito com a aparência, com deficiências, porque lógico que isso pesa muito mais, mas o fato é que nenhuma mulher tá isenta da pressão estética. Na verdade, todas as mulheres vão sofrer pressão estética. Outras vão sofrer mais, por outros motivos, mas eu acho um pouco válido a gente levar em consideração que a gente não vai mensurar o sofrimento da outra pessoa. Então, eu queria me colocar nesse lugar de abrir a realidade pra mim e dizer os motivos pelos quais eu demorei pra que o Arrumando Minhas Gavetas viesse parar no YouTube. E o motivo pelo qual o Arrumando Minhas Gavetas demorou pra chegar no YouTube foi porque quando eu criei o Arrumando Minhas Gavetas, eu tava me sentindo muito mal com a minha aparência. E hoje eu acho isso meio absurdo. Não que eu me sinta incrível, maravilhosa, eu não me sinto, né? Eu acho que nem a mulher mais incrível e maravilhosa aos olhos, né, do que a sociedade espera se sente dessa forma. Então eu não vou dizer que eu não tenho questões. É, Inclusive, tem um vlog aqui nesse canal que eu fiz recentemente, indo para o município de Presidente Figueiredo, aqui perto da minha cidade, e eu evitei ao máximo, eu não postei nada entrando na água, nada de biquíni, porque eu, apesar de estar relativamente confortável com o meu corpo, eu não me sinto confortável o suficiente pra mostrar e ter um pouco de ideia, ou talvez ler algum tipo de comentário sobre isso. Então, é muito difícil. A verdade é que se expor é muito difícil. E eu sempre admirei muito pessoas que têm muita coragem de se expor. E quando eu comecei a criar conteúdo no Aqui Agora, eu tava muito com essa coragem. Era uma outra fase. E aí veio a pandemia, veio o adoecimento, a gente ficou muito mal mentalmente, acho que todo mundo, né? É unânime. E muitas pessoas, por conta da pandemia, passaram por vários tipos de processo de mudança física e outros tipos de mudança. Eu
Engordei muito na pós-pandemia. Na verdade, a minha história com questões físicas, ela vai muito além. Eu sempre fui extremamente magra, fui uma adolescente muito magra. Eu tive uma fase onde eu desenvolvi anorexia nervosa, que foi em torno de 2017, 2018. Eu cheguei a pesar 38 quilos, eu sou uma mulher de 1,53 de altura, então eu tava completamente adoecida, né? E como acadêmica de psicologia e uma pessoa que estuda muito psicopatologia, eu não posso deixar de dizer uma coisa muito básica sobre anorexia, que é que pro diagnóstico você tem que estar com o IMC abaixo. E ter 1,53 de altura, eu já sou muito baixa, né? Mas ter 1,53 de altura e pesar 38 quilos é você estar abaixo do seu IMC. Isso é muito perigoso. E então eu me enquadrava dentro de todos os critérios diagnósticos da anorexia nervosa. Depois disso, eu não posso deixar de citar o fato de que quando eu estava passando por isso, eu estava passando por grandes perdas, eu perdi alguns amigos que eram muito importantes, eu estava numa mudança muito específica de fase, eu terminei um relacionamento que me fazia muito mal, então, e esse relacionamento reforçava essas ideias de que a minha aparência talvez não fosse o ideal. Então, quando eu terminei esse relacionamento, eu me vi muito livre, eu fiquei muito feliz, eu comecei o meu corpo também começou a mudar, na época eu tinha uns 25 anos e eu comecei a ter um corpo de mulher, porque até então eu tinha um corpo muito. é, Você já viu aquele documentário da Selena Gomez que ela fala bem assim: eu quero que as pessoas me olhem no palco e vejam uma mulher e não uma mina da Disney, uma adolescente da Disney, porque ela parecia que ela falava que ela não tinha nada e tal. Eu era tipo isso. E depois dos 25, meu corpo mudou um pouco, eu fiquei com um corpo mais encorpado, eu diria. E aí depois veio a pandemia e eu engordei muito. E é claro que tem o fator do metabolismo, isso acelera. Quer dizer, acelera não, né? No caso ele diminuiu e eu acabei engordando bastante. Eu cheguei a pesar 64 quilos. Eu nunca cheguei à obesidade, obviamente, eu não tô entrando nessa pauta. Mas eu tinha sobrepeso e o pior é como isso me afetava mentalmente, na verdade, assim. E como a aparência do meu corpo me incomodava muito. E eu tenho um histórico de sedentarismo da vida inteira, então exercício pra mim era muito difícil. E eu admiro muito quem consegue emagrecer e passar por tudo isso só na base do exercício físico e da alimentação, porque é muito difícil. Você ir pra academia, você correr, fazer muita esteira, ou no meu caso eu gosto muito de correr em parques, né? Tem parques na minha cidade que eu gosto muito de correr. E você começa a comer direito e faz tudo isso e você não vê logo a mudança. A gente é tão imediatista, né? Então, além de toda a pressão estética, a gente quer tudo pra ontem. Então, isso tudo começou a pesar muito pra mim. Mas eu passei por um processo de emagrecimento muito conturbado de uns anos pra cá, né? Eu comecei a ficar assim no auge de muito mal mentalmente por questões físicas em 2023. E foi no mesmo momento que eu comecei a estagiar na área clínica da minha faculdade. Foi uma coisa incrível pra minha vida. Foi o que eu descobri que eu queria muito fazer da vida, que era a psicologia. Ela tem várias vertentes, tem várias áreas que a gente pode trabalhar. E a clínica sempre foi o meu sonho e eu pude ver de perto e ter certeza que era realmente isso que eu queria. Então, quando a gente está realizada com outras coisas, essas questões estéticas ou questões menores, eu diria, elas acabam não tendo tanta força, mas elas não deixaram de existir. Então, chegando em 2024, acabou meu estágio na área clínica e eu passei por questões de emagrecimento que mudaram muito o meu corpo. Eu sou muito feliz com isso, eu não vou mentir. Isso ajudou muito na minha autoestima. Eu não vou dizer que resolveu meus problemas, porque não resolve. A gente sempre vai estar querendo mudar mais e mais, e a gente vai entrando nessa pira. E quando a gente vê, a gente tá fazendo coisas muito absurdas. E isso me preocupa muito, não só em mim, mas em todas as mulheres. E como isso pode bater principalmente.
em meninas muito novas hoje em dia. Porque quando eu era adolescente, quando eu era uma jovem adulta, o acesso à internet, ele era um pouco diferente. A gente não tinha TikTok, a gente não tinha stories no Instagram, a gente tinha Snapchat, a gente entrava. A gente não tinha esse uso absurdo, assim. Eu lembro que comecei a ter WhatsApp com 18 anos. Então, antes disso, as pessoas não usavam. Na minha época era o BBM do BlackBerry. Então, provavelmente estou citando isso. E tem gente que nem sabe o que que é um BlackBerry. Não sabe o que que é pedir o BBM da pessoa, que era tipo um WhatsApp do BlackBerry. Enfim. E então, a gente tinha, assim, eu tinha as pessoas que eu admirava, que eu acompanhava, e elas eram um modelo pra mim, mas eu não tinha muito essa questão de comparação estética com pessoas como a gente tem hoje na internet. E eu comecei a ter essa comparação estética com pessoas na internet há muito tempo. Desde que eu comecei a usar mesmo Instagram e tal. Então, isso foi um ponto muito pesado pra mim. Eu lembro até que por um tempo eu amo a Bruna Marquezine, mas teve uma fase da minha vida que eu parei de seguir porque ela era um ideal e era inalcançável e aquilo me fazia mais mal do que bem. Eu amo a Bruna Marquezine, adoro tudo que ela faz, acho ela uma diva, mas me fazia mal ver a aparência dela e aquela comparação. E eu sei que quando eu falo isso, é, várias mulheres vão se identificar com o que eu tô falando. Então, por um tempo eu parei de seguir. Hoje eu já sigo, inclusive curto tudo que ela posta. Icônica, né, gente? E aí, no final do ano passado, 2024, no caso, eu passei por um processo de emagrecimento bem pesado. Hoje eu peso 55 quilos. Eu não acho que isso é um fator que deva ser batido, mas eu acho importante dizer isso porque por muito tempo, até pouco tempo atrás, eu me pesava toda segunda-feira. Porque eu queria acompanhar e ter controle sobre isso. E quando o Arrumando Minhas Gavetas ele nasceu em um momento no ano passado em que a minha pele tava um caos. É, não tem como você passar por um processo de emagrecimento ou de intervenções estéticas sem ter efeitos colaterais. E com isso eu acabei tendo um surto de acne no final do ano passado. A gente chama de acne da mulher madura, né? Porque eu não sou adolescente, né? Então é uma acne muito específica. E eu tive um surto, assim, do tipo, o meu rosto inteiro ficar cheio de acne. E aquelas acnes assim grotescas, vermelhas, inchadonas, não melhorava por nada. E aí eu conversando com um amigo, falei que eu queria muito voltar a produzir, mas eu não tava com coragem, a minha autoestima tava meio abalada por conta da acne, né, por causa dessa questão. Então eu não tive coragem de meter a cara literalmente no podcast nesse formato, porque eu tinha medo de como as pessoas iam ver e ficar tipo, meu Deus, a pele dessa menina tá horrível e tal. E é muito bizarro tudo isso porque o meu podcast, ele é tão reflexivo, ele é sobre a gente pegar um assunto e destrinchar, ter insights sobre ele e chegar em algum lugar, né? A gente vai arrumar as gavetas, a gente vai arrumar as nossas gavetas mentais. Então, esse era um assunto que eu não queria confrontar. Então, na época, meu amigo até falou: ah, por que você não faz o podcast então, mas faz uma versão só no Spotify? E pra mim foi muito confortável, eu gravava tranquila. Agora eu tô numa fase melhor, né, da aparência da minha pele, apesar de eu ainda estar fazendo tratamento pra, pra acne. Mas hoje eu tô bem mais tranquila com isso e agora eu posso colocar a cara aqui no videocast e fazer ele da forma que eu queria fazer desde o início. Então, pra mim tá sendo um alívio poder fazer do formato que eu queria. E pra mim também é um alívio poder dividir uma história que eu sei que pesa pra todas as mulheres. Pesa pra todas as mulheres. Sendo bem honesta, eu não conheço nenhuma mulher que não tenha questões com a sua própria aparência. E quando a gente vai ficando íntima
dessas mulheres, né, das nossas amigas, a gente vai vendo essas coisas e é muito louco, porque eu olho para as mulheres que eu amo e eu olho com muita admiração. Eu acho elas extremamente lindas. E eu percebi que eu me olhava com tão pouco amor, sabe? Com tanta crítica, tipo, nossa, o teu septo, tipo, o meu septo é desviado. Então eu olhava e eu achava isso horrível. Enquanto eu acho, sei lá, é, o dentinho separado de alguma amiga minha, a coisa mais charmosa do mundo, sabe? Mas, então, o ponto é que é incrível como a gente tem a capacidade de se olhar com tanto ódio e olhar para outras pessoas com tanto amor. E acho que por a gente achar que, por a gente se olhar com tanto ódio, a gente tem uma ideia de que as pessoas também vão nos olhar com tanto ódio, sabe? E eu poderia ter metido a cara desde o início e tá gravando, fazendo a versão tanto no Spotify quanto no YouTube, mas eu não tive coragem. E ao mesmo tempo eu também sei que existe muito hate na internet e eu fiquei com medo. Mas acho que a gente não pode deixar que isso interfira nas coisas que a gente quer fazer, nos nossos sonhos, nas coisas que a gente quer produzir. E tudo que eu quero fazer na minha vida é viver da psicologia e da criação de conteúdo. Então, eu não posso deixar isso ser o norteador da minha vida. Então, em algum momento eu tenho que lidar com tudo isso. Eu posso dizer que eu faço terapia há 10 anos e posso dizer também que mesmo fazendo terapia há 10 anos, eu tenho muitas questões para resolver. Eu amo fazer terapia. Eu não pretendo parar nunca. E desde 2021 eu faço terapia dentro da psicanálise, né, na abordagem psicanalítica. E isso mudou a minha vida, não só na forma como eu penso, na forma como eu enxergo as coisas, na forma como eu me organizo mentalmente e como eu chego em lugares com muita facilidade através de insights, mas me fez encarar e encontrar de fato a abordagem que eu quero trabalhar quando eu me formar, que vai ser no final do ano. Eu quero deixar isso sempre claro, porque tô jogando pro universo pra dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu me formo no final desse ano e vocês vão me ver no ano que vem abrindo agenda para atendimentos e saibam que eu serei uma grande psicóloga. E com a terapia, eu consegui chegar em lugares que eu consigo olhar pra mim com mais amor. Não vou dizer que é uma mudança do dia pra noite, não foi uma mudança fácil. Na verdade, acho que eu já venho nesse processo de me olhar com mais amor, com mais carinho há um tempo. E não é fácil, é difícil. O mundo tá ali pra deixar mulheres pra baixo, essa é uma realidade. E é algo que eu vou continuar construindo. Mas, recentemente, na verdade, eu já estava me organizando para voltar a criar conteúdo gravado, já tem mais ou menos um mês que eu comprei câmera, pedi microfone, que inclusive eu não tô usando agora, porque eu esqueci de colocar para carregar, eu estava me organizando para isso, porque eu já tinha chegado nesse lugar, principalmente na terapia, onde eu posso me olhar com mais amor, não só por questões estéticas, mas olhar pra mim e falar, cara, eu sou muito mais do que essa questão estética. O que importa realmente sobre mim, a minha maior beleza, ela não é se eu tô magra, não é se minha pele tá boa, não é se meu cabelo tá bom, não é se eu fiz botox, não é nada disso. A minha maior riqueza e a minha maior beleza tá nas coisas que eu posso falar, tá nos meus pensamentos, tá no que tá dentro de mim e nas coisas que eu posso produzir. E eu tenho muito orgulho de todos os episódios que eu fiz até agora do podcast. Esse é o 6º episódio. A gente não pode deixar que a pressão estética impeça a gente de se expor. E ao mesmo tempo, a gente tem que se expor sabendo que a verdadeira beleza tá no conteúdo que a gente tem pra dividir. Se o meu conteúdo é bom, se eu acredito que o meu conteúdo ele vai agregar de alguma forma, então eu já vejo muito beleza no que eu tô fazendo. Porque não é só qualquer coisa. Tem muito de mim e tem muito do que eu sou e muito dos meus sentimentos em tudo que eu crio. E se você escutou todos os meus podcasts, todos os episódios do meu podcast, você sabe que eu sou essa pessoa. E agora vocês só têm um rosto pra associarem. Às vezes a gente se odeia muito e não percebe, mas a partir do momento que a gente começa a se amar, nossa, todas as portas são abertas. E eu não tô falando só de
portas que a gente pode adentrar. Eu tô falando de portas que a gente consegue acessar lugares mentalmente onde, tipo, hoje eu arrumo uma gaveta.